A Casa FEEGO apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Boa noite a todos. Depois de 3 tentativas, conseguimos compartilhar com todos. Dando continuidade aos nossos estudos nesse livro maravilhoso de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Hoje nós teremos o capítulo 7, 8, 9. E que Jesus, através dos nossos queridos amigos espirituais, possa nos iluminar nessa noite de aprendizado, né? Vamos lá, então. Manifestações depois da morte. Eu achei essa borboleta iluminada assim que definiu muito esse capítulo para mim, porque nós somos um espírito vestindo o corpo, uma alma encarnada. Quando desencarnamos, poderemos continuar como uma lagarta, rastejando pela terra, ou poderemos ser como essa borboleta, um lindo espírito de luz volitando livres pelo espaço. Imagina? Depende de nós, né? Vamos, nesse capítulo, seguir o espírito do homem no seu estado de liberdade absoluta, isto é, após a morte do corpo físico, manifestando-se física e intelectualmente aos vivos. As manifestações de espíritos encarnados e desencarnados são idênticas nas suas leis e nos seus efeitos. Portanto, gente, não há que se falar em sobrenatural aqui. E por que não podemos classificar esses fenômenos espíritas de sobrenaturais? Que para nós espíritas são todos fenômenos absolutamente normais, né? A morte é apenas a passagem do mundo visível para o mundo invisível. Então não tem nada de sobrenatural. Só quando nós não entendemos que nós achamos que seja alguma coisa fantasiosa, alguma coisa mágica, né? É só uma passagem de uma situação para outra situação. As dificuldades de entendimento e aceitação do fenômeno da morte e do mundo espiritual se devem apenas à imperfeição dos nossos sentidos e também do que nós conhecemos hoje, né? Do nosso aprendizado. E aí, o quadrinho da morte do nosso lado, agora é o seu momento de brilhar. Na hora da nossa morte, é o momento de nós brilharmos, né? Ou não, depende muito de como nós estamos levando a nossa vida. A vida de cada um de nós, no além, é o prolongamento natural e lógico da vida atual, o desenvolvimento da parte invisível do nosso ser, a concatenação no domínio psíquico como no domínio físico. O que Leon Denis quis dizer com isso? A concatenação no domínio físico com o psíquico. Ele quis dizer que somos psiquicamente, fisicamente, quando nós desencarnamos, passamos para o mundo invisível, a mesma pessoa, tanto física quanto psiquicamente. Não há, a natureza não dá saltos. E o que Allan Kardec nos diz sobre isso? Nós temos aí, no Livro dos Espíritos, pergunta 149. O que sucede à alma no instante da morte? Muito simples, gente. Volta a ser espírito. Volta ao mundo dos espíritos, de onde ela saiu. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Ou seja, com meu desencarne, eu continuarei sendo a mesma pessoa, com as mesmas manias, os mesmos defeitos, não vou me tornar um santo ou uma pessoa odiosa. Isso aí, somos a mesma coisa. E o Emmanuel nos diz, em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. E aí, na semana que vem, a Derli vai nos explicar melhor sobre a morte, mas por que nós estamos falando aí sobre a morte? Na semana passada, a Bárbara falou sobre esse assunto, nós vamos retomar brevemente. Nas duas ordens de aparições, quer dos vivos exteriorizados e quer dos mortos, ou dos defuntos, é sempre, como vimos, a forma fluídica, o veículo da alma. Reprodução ou antes o esboço do corpo físico, que se concretiza e se torna perceptível aos sentidos. O que Leon Denis quis dizer? Que tanto os vivos, que é esse aqui, ó, com cordãozinho fluídico, quanto os desencarnados ou os mortos, eles aparecem de forma igual, né? Não há diferença. Os sensitivos podem ver tanto vivos quanto desencarnados, tanto encarnados quanto desencarnados.
Aí aqui nós temos a Revista Espírita, que também nos fala a mesma coisa sobre esse cordão fluídico, que um médico escreveu uma carta para Kardec, se colocando à disposição. Ele estava adoentado, estava em casa, e ele se colocou à disposição para fazer uma evocação de pessoa viva. E falou o dia, a hora em que ele estaria disponível, e Kardec concordou, e Kardec chegou a fazer 2 evocações desse médico. Vosso espírito prende-se ainda por um laço qualquer ao vosso corpo? Ele disse sim, disse: guardo perfeita consciência. A que podeis comparar a esse luz? A uma luz fosforescente. Vosso espírito se acha no estado que se encontrará quando estiverdes morto? Mais ou menos a mesma coisa por causa do laço que o prende ao corpo. Então, aqui, ó, na hora do nosso sono do corpo físico, enquanto o corpo físico descansa, o nosso corpo espiritual continua ligado ao corpo e vai para onde nós nos afinamos, né? Para onde nós temos vontade. Antes de irmos adiante, nos nossos slides, vamos lembrar lá da primeira apresentação da Cíntia, que ela falou para a gente sobre a época em que Leon Denis escreveu esse livro. Vamos lembrar que teve a invenção do telefone, da lâmpada elétrica, Pasteur inventou a vacina contra a raiva, Freud falou sobre o inconsciente, nós tivemos a mecânica quântica em 1900, em 1905 a teoria da relatividade de Einstein, em 1907 a descoberta dos cromossomos. E aí, por que Leon Denis, isso é o porquê Leon Denis coloca, graças às descobertas recentes, a ciência pôs-se em contato com um mundo de elementos, de forças, de potências, cuja existência nem sequer imaginava, e mostrou-se-lhe, afinal, a possibilidade de formas de existência durante muito tempo ignoradas. Então, nesse mundo positivista, Leon Denis, e no meio de todas essas descobertas, começa a nos trazer uma série de dados científicos, né? Ele cita nessa obra alguns sábios. Olha só, Leon Denis, ele fala alguns sábios. Então, para o nosso Leon Denis falar que são sábios, nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos que são realmente pessoas são gênios da época, né? Trazendo um breve resumo das conclusões que eles chegaram. Os 2 primeiros que nós vamos ver vão ser as experiências de William Crookes e de Alexandre Aksakov. William Crookes nasceu na Inglaterra, foi considerado o maior químico do seu tempo, então não é pouca coisa, era um sábio mesmo. Fez descobertas no campo da física e da química. Já Alexandre Aksakov nasceu na Rússia, foi diplomata, filósofo e jornalista, e traduziu para o russo as obras de Kardec. Aqui nós temos o espírito de Kate King, que durante 3 anos se materializou em casa do Sir William Crookes, membro da Academia Real de Londres. Foi fotografado o espírito de Kate King em 26 de março de 1874, na presença de um grupo de experimentadores. Aqui nós temos a Florence Cook, que era a médium. Ela tinha apenas 15 anos quando ela emprestou seus fluidos para a materialização, aqui ó, Kate King, o espírito de Kate King em espírito também materializado. Durante uma semana anterior à sua partida, ou seja, ela avisou que a partir de determinada data ela não poderia mais se prestar às materializações, a esses estudos, né, que Crookes estava fazendo. Aksakov também fez estudos com Kate King. Ela permitiu sessões quase todas as noites, que ela não fazia sempre para não desgastar a sua média, a fim de que Crookes pudesse fotografá-la. Foram esses dados que eu estou passando para vocês, está lá no livro Fatos Espíritas, de William Crookes. Foram preparados 5 aparelhos de fotografia, todos dirigidos sobre Kate, para fotografá-la, tanto ela quanto a média. Crookes diz ter 44 negativos, entre fotos boas, ruins, mais ou menos, mas olha só que beleza, né? Aqui tirado diretamente do livro Fatos Espíritas. Aqui mais uma vez Kate King, em espírito, maravilhosa, e William Crookes. Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes.
Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era de uma mulher viva que se achava ao meu lado, e não de um visitante de um outro mundo. Nesse livro, Crookes ainda coloca que ele sentia a pulsação, os pulmões, a respiração. Ela estava viva, o coração espiritual, os pulmões espirituais. Então, gente, morte não existe. Materialização não é fenômeno sobrenatural. É uma coisa que nós, às vezes, não conseguimos entender porque não entendemos toda a física, toda a química ali embutida. Pediu, então, a tesoura, Kate King. Cortou pedaços de seus cabelos e deu a todos nós uma grande parte. E, tomando em seguida o braço do Sr. Crookes, fez uma volta pela sala e apertou a mão de cada um. Sentou-se de novo, cortou vários pedaços de seu vestido e do véu que nos presenteou com eles. Kate apresentou, aí perguntaram para Kate o seguinte: olha, você não está incomodada que seu vestido está com um rasgo, seu véu está com rasgo? Ela então apresentou a parte cortada, a claridade da luz, lembre-se que era com uma luz a gás, bem fraquinha. Kate apresentou a parte cortada, a claridade da luz, deu uma pancada em cima e instantaneamente esta parte ficou tão completa e tão nítida quanto dantes. Pode parecer sobrenatural, mas não é. E aí, de posse disso, vocês falam assim, nossa, mas quem já ouviu, quem é espírita há muito tempo, já ouviu essa história da Kate King. Quem não ouviu ainda pergunta, mas com tudo isso, gente, por que todo mundo não acredita em espírito? E aí eu vou remeter vocês lá para o livro Voltei, do Chico Xavier, pelo espírito do irmão Jacó. Quando o irmão Jacó desencarna, e ele vem alguns amigos, né, recebê-lo. E eles estão andando pelo calçadão lá do Rio de Janeiro, numa avenida do Rio de Janeiro, e o irmão Jacó diz o seguinte, né? Ele fala da possibilidade de todos eles se materializarem ali, em plena avenida do Rio de Janeiro, para testemunharem a sobrevivência da alma. Aí Guilom Ribeiro, que foi um desses amigos que foi recebê-lo, lembrando que Guilom Ribeiro foi o tradutor das obras espíritas de Kardec para a Federação. Guilom Ribeiro nos diz que a perturbação seria imensa, porque o progresso espiritual será gradativo, sem violência, sem alarme. Cada um tem o seu momento para aceitar a vida espiritual. Então, não somos nós que vamos obrigar, porque nem se eles se materializassem ali no Rio de Janeiro, em plena avenida, quem não quer acreditar, infelizmente, tem o seu tempo, temos que ter paciência, e aí, como falou a Cíntia no início, muito amor, muito carinho, que cada um vai chegar no seu momento, né? Vamos cuidar do nosso aprendizado. Alexandre Aksakov também fez pesquisas com Kate King. Aqui, novamente, outra foto da Kate King em espírito. E aí, o testemunho de Aksakov, no livro Fatos Espíritas. Confesso que as sessões da senhorita Cook me impressionaram vivamente. De um lado, eu hesitava em crer nos meus olhos. Entretanto, as evidências dos fatos, as condições em que se produziram, obrigaram-me a aceitá-los. Aí Crookes pergunta o que ele achou, se ele considerava autêntica aquelas materializações. Ele respondeu que me via forçado a considerá-las autênticas. Aí no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis coloca que Aksakov também chegou a fotografar os espíritos de Abdullah e John King. Então são aí todos experimentadores, provando a existência do mundo espiritual, né? E muito mais. Próximo que nós vamos ver agora é Friedrich Myers. Ele foi um literato e professor inglês, grande pesquisador do fenômeno espírita. Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes, personagem de investigação, que tem aí várias séries, vários livros, ele conta no seu livro A História do Espiritismo que Myers havia perdido a fé no cristianismo e voltou a ter a sua fé restaurada pelo espiritismo. Leon Denis nos passa, ele transcreve alguns casos. Eu escolhi um que mais me chamou a atenção. Myers fala de 231 casos de aparições de pessoas mortas, que ele foi atrás, ele pesquisou, ele comprovou que eram realmente aparições de pessoas mortas.
de espíritos desencarnados, né? Leon Denis nos traz alguns desses casos, como, por exemplo, o caso do caixeiro viajante, que relata ter visto sua irmã já falecida há 9 anos como prenúncio da morte de sua mãe. Primeiro, o que é caixeiro viajante? Para os mais novos, que não vão saber o que é um caixeiro viajante é um vendedor ambulante que vai de cidade em cidade, levando os produtos para venda antes da existência dos shoppings, da internet, para a gente fazer as nossas compras, né? E o que diz essa história? A irmã falecida do caixeiro viajante lhe apareceu em espírito. Ao contar à família a sua visão, a família não acreditou. Mas quando ele falou sobre um corte no rosto da irmã falecida, a mãe passou a acreditar. E por quê, gente? Olha que história assim fantástica de comprovação. Porque foi a mãe que arranhou o rosto da filha quando estava preparando a filha para o velório, porque naquela época eram os familiares que preparavam o corpo, né, para o velório. Era tudo em casa, era de uma forma bem diferente como nós conhecemos hoje. Só que ela escondeu esse arranhão com maquiagem e não contou a ninguém sobre esse arranhão na bochecha da filha. A mãe considerou essa aparição como prenúncio de sua morte, o que realmente aconteceu algumas semanas depois. Fantástico, né? Ele tem muitas histórias no livro, mas infelizmente não dá para nós trabalharmos todas. Agora nós vamos falar do Dr. Paul Guibier. Dr. Paul Guibier, bacteriologista, naturalista, psicólogo, fisiologista francês, diretor do Instituto Pasteur de Nova York. Também fez pesquisas com materializações e, como os demais pesquisadores, tomou todas as precauções para evitar as fraudes. Aqui nós temos a médium Otília Diogo, de Uberaba, que o Brasil também teve pesquisas com materializações, mas isso é assunto aí para outro seminário. As materializações obtidas pelo Dr. Guibier foram obtidas em seu laboratório, no ambiente absolutamente controlado, na presença de mulheres da sua família, dos seus auxiliares de laboratório. Por que isso? Ele tinha muito cuidado em quem aparecia, quem ele colocaria durante essas experiências, para evitar novamente uma fraude. Então, olha só, gaiola, né? As mãos atadas, os pés atados, vestido negro, não podendo ter acesso a nada. Ela está amarrada na cadeira. As ditas senhoras, que são as senhoras da família do Dr. Guibier, tinham especialmente um cargo de vigiar a médium, ou seja, não tiravam os olhos da médium. A senhora Salmon despila antes da sessão, para lhe examinarem os vestidos, sempre pretos, ao passo que os fantasmas apareciam de branco. Por excesso de precaução, metiam a médium dentro de uma gaiola metálica, fechada com cadeado, e durante as sessões, o Dr. Guibier não largava a chave. Então, todos esses cuidados, todos eles tomavam. Também a médium Florence Kuhl, que era de vestido preto, amarrada, todos esses cuidados foram tomados por esses cientistas, né? Foi nessas condições que se produziram à meia luz formas numerosas, talhes diferentes, desde aparições de crianças até fantasmas de alta estatura. A formação é gradual, opera-se à vista dos assistentes. As formas falam, passam de um lugar para o outro, apertam as mãos dos experimentadores. Interrogadas, diz Paul Guibier, declaram todas serem entidades, pessoas que viveram na Terra, espíritos desencarnados, cuja missão é nos mostrar a existência de outra vida. Lindo isso, né? Vamos falar agora de Charles Richet e Lombroso. Charles Richet foi um médico francês, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1913. César Lombroso, psiquiatra, cirurgião, criminologista, antropólogo e cientista italiano. Gente, essa biografia desses sábios, como Leon Denis diz, está mega resumida. Eles são, assim, a biografia deles é fantástica, as realizações deles no campo da ciência são fantásticas, foram gênios do seu tempo mesmo. Quisera eu, né, que eles reencarnassem de novo para dar Deus vai saber, né, Jesus aí está no comando de mandá-los de volta, mas está super resumida, tá? Então, eles são fantásticos. Quem tiver curiosidade de procurá-los depois, ou, às vezes, outro seminário, né?
Aqui nós temos uma ilustração de uma materialização de Meimei, também nas pesquisas de materialização do Brasil. Charles Richer nos diz que o mundo oculto existe, correndo embora o risco de ser tido pelos meus contemporâneos como insensato, creio que há fantasmas. Charles Richer, durante toda a sua vida, ele não se tornou espírita, tá? O professor Lombroso, da Universidade de Turim, em 1907, sobre as suas experiências com a médium Eusápia Palladino, que foi uma das médiums assim, mais famosas do seu tempo, que os fenômenos espíritas se explicam pela intervenção de seres extraterrestres. O professor Lombroso também, Leon Denis relata no livro, isso pormenorizadamente, através da Eusápia Palladino, ele obteve a materialização da sua mãe e a comprovação de que era realmente a sua mãe, né? Outro caso citado por Leon Denis é a materialização ao ponto de deixar uma impressão no rosto em parafina fervente, que seria impossível para qualquer ser vivo, né? No Brasil, nós temos também materializações com parafina fervente de pés, mãos. Então, isso comprova, gente, que realmente é um espírito, porque ninguém conseguiria colocar várias vezes a mão, o pé, o rosto na parafina fervente para poder modelar, sem se queimar e sem gritar muito, né? Mas, cada um no seu tempo. Falamos de materialização, de aparições. E como será que esses espíritos se materializam? Já sabemos que é um fenômeno absolutamente natural. Mas André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 10, ele nos fala, eu tirei só um trechinho para a gente ilustrar, sobre a ação do nobre orientador, da tarefa, se exteriorizava a força nervosa, a maneira de um fluxo abundante de neblina, espessa e leitosa. Essa força leitosa que ele está falando é o ectoplasma, que foi assim denominado por Richer. Logo após, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente pela boca, narinas, ouvidos no aparelho mediúnico e, como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluido, começou a manipulá-lo. Aqui o instrutor Alexandre, ele manipula uma garganta materializada. É fantástico este livro, quem tiver oportunidade. Já no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos o veículo físico assim prostrado, ou seja, o médium de efeitos físicos de materialização, propriamente dita, ele fica em transe, parece que ele está dormindo. Sob o domínio dos técnicos do nosso plano, do plano espiritual, começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, a maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, através de todos os poros, e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo, que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplasmática, viva e tremulante. E aqui, nesse capítulo 28, o instrutor Alexandre coloca que são necessários 3 tipos de fluidos para ocorrer a materialização. São os fluidos advindos das forças superiores e sutis do mundo espiritual, os fluidos do médium dos assistentes, o ectoplasma, e as energias tomadas da natureza terrestre. Prontinho, agora já sabemos que o fim é apenas um novo começo. E aí a nossa imagem da Via Láctea, que é maravilhosa, que toda vez que eu olho uma imagem do espaço, eu fico encantada com a grandeza de Deus. Sempre me emociona, né? Às vezes, os espíritos se materializam até o ponto de poderem escrever na presença de pessoas e à sua vista mensagens numerosas. Aqui as materializações, eles escreviam também, pegavam em lápis, escreviam. Muito mais frequentes vezes, os espíritos incorporam-se no invólucro dos médiuns, adormecidos. Falam,
escrevem, gesticulam, conversam com os assistentes e fornecem-lhes provas da sua identidade. Aqui nós devemos entender o Adormecidos, do Leon Denis, pelo transe mediúnico, aqui, tá bom? Então, nós estudamos as aparições, e agora nós vamos estudar, junto com Leon Denis, outro tipo de manifestação após a morte do corpo físico. Se levarem em conta as dificuldades que comporta a comunicação de um espírito aos ouvintes humanos, por meio de um organismo, particularmente de um cérebro que ele não apropriou, a que não deu flexibilidade mediante uma longa experiência. Se considerar que, em razão da diferença de planos de existência, não se pode exigir de um desencarnado todas as provas que a um homem material se pediria, é preciso reconhecer que o fenômeno das incorporações é um dos que mais concorrem para demonstrar a espiritualidade e o princípio da sobrevivência. Olha que fantástico, isso que nós temos aí em centros espíritas, ou não espíritas, ao redor do mundo todo. Leon Denis diz que essas incorporações, por si só, é o fenômeno que mais deveria concorrer para provar a existência do mundo espiritual, da sobrevivência da alma, né? Por quê? Porque o espírito ele tem que se utilizar de uma bagagem cultural e de uma linguagem que não é a dele. O espírito tem que falar ou escrever através de outra pessoa. Então, isso, para Leon Denis, seria mais do que suficiente. Mas, e aqui nós temos um cérebro humano ouvindo o que o espírito está querendo falar com ele, né? O que esse espírito quer dizer com isso? Somos nós aí, os médiuns, sempre quebrando a cabeça por causa da nossa falta de estudo, falta de procurar mais cultura, a nossa falta de evolução mesmo, né? Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que eles estão à disposição. E a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Então, quais são esses meios mecânicos que estão à disposição? O médium, ele traduz o pensamento do espírito, tem ou a palavra, através da psicofonia, ou a escrita, né, os braços, as mãos, através da psicografia. E concluindo este assunto, no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, como nós podemos ver aqui, ó. Contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão do pensamento como fio elétrico. Então, nós temos essas duas formas de comunicação, né? Pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e através das imagens que o nosso cérebro encarnado traduz. Allan Kardec, o livro dos médiuns, ensina sobre os médiuns falantes, dizendo: neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Jacobson Trovão, na sua obra, diz: a entidade projeta imagens na mente sintonizada do medianeiro, que verbaliza conforme suas condições pessoais. E cada médium, né, se o mesmo espírito ele for falar, Bezerra de Menezes, pelo Chico era uma coisa, pelo Divaldo, então cada espírito ele tem que aproveitar a bagagem intelectual das vivências daquele médium que está servido de instrumento no momento. Aí o Jacobson fala que mais adequado seria médium psicofônico. Médium falante já caiu em desuso, não sabemos por quê. Seria médium psicofônico. Por quê? Porque se nós falarmos incorporação para quem não é espírito, às vezes tem aí alguns receios, medos, né? Principalmente para quem está chegando na doutrina, pode transmitir a ideia equivocada do que realmente ocorre. Importante lembrar que o espírito, em momento algum, ele toma o corpo ou a vontade do médium. O médium é senhor absoluto de seu corpo. Nós só temos medo daquilo que nós não conhecemos. Então, aqui nós temos uma mentora espiritual, os assistentes, o perispírito da médium justaposto a seu corpo, e a comunicação vai, ó, cérebro a cérebro. A partir do momento que a médium queira cessar essa comunicação, ela cessa e quebra a corrente.
Essa imagem, para mim, é fantástica, fantástica, fantástica. Essa imagem que nós temos aqui é a Laniakea, que é um superconglomerado de galáxias. Um superconglomerado de galáxias ele tem esse Laniakea, né? Que é onde está a Via Láctea, ela tem 150 mil galáxias. A nossa Via Láctea está mais ou menos aqui, ó. Coisa linda, né? Imagina a quantidade de vida que tem em tudo isso. No céu observável, ou seja, até onde os nossos telescópios, até onde os nossos telescópios conseguem alcançar, nós temos mais de 10 milhões de conglomerados de galáxias. Coisa fantástica, né? E cada um desses tem mais milhões de galáxias. E aí eu lembro aqui do que Kardec fala no livro Céu e Inferno. Por toda parte há vida e movimento. Nenhum canto do infinito é despovoado. Lindo, né? E aí, para finalizar, com o nosso Leon Denis, todos os terrores, todas as superstições que a ideia da morte sugeria aos homens se desfazem em fumo. Dilata-se a nossa concepção de vida universal e da obra divina. Ao mesmo tempo, a nossa confiança no futuro se fortifica. Vemos nas formas alternadas da existência carnal e fluídica o progresso do ser, o desenvolvimento da personalidade, prosseguindo, e uma lei suprema presidindo a evolução das almas através do tempo e do espaço. Lindo isso, né? É um poema. E esse é o nosso último slide do capítulo 7. Laniakea, em havaiano, eu fui pesquisar, porque ela foi fotografada no Havaí pelos telescópios que estão lá no Havaí, quer dizer céu imensurável. Olha que coisa linda. Mas vamos adiante. No nosso capítulo 8, nós vamos ver estados vibratórios da alma, a memória. A vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus. Cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Toda alma tem, pois, a sua vibração particular e diferente, seu movimento próprio, seu ritmo. É a representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual, da sua elevação moral. Cada um de nós, nessa multidão do planeta Terra, vibra de uma forma única, que traduz a elevação ou não elevação que temos, aquilo que precisamos alcançar. Então, não temos como esconder quem somos. A nossa vibração particular, aquilo que emana de nós enquanto espíritos imortais, nos denuncia. E aqui nós temos fotos de auras de pessoas encarnadas, tá, gente? Pessoas encarnadas aqui. A feição do imã, aqui é Pensamento e Vida, do Emmanuel. A feição do imã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo, ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo, a aura, que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Toda a beleza, toda a grandeza do universo vivo se resume na lei das vibrações harmônicas. E o que seria a lei das vibrações harmônicas? É a sintonia. Nós vamos combinar com quem vibra da mesma forma ou parecido conosco. As almas vibram uníssonas, reconhecem-se e chamam-se através do espaço. Daí as atrações, as simpatias, a amizade, o amor, os artistas, os sensitivos, os seres delicadamente harmonizados conhecem essa lei e sentem os efeitos. A alma superior é uma vibração na posse de todas as suas harmonias. E aqui nós temos Emmanuel.
nos explicando mais um pouquinho sobre vibração, sobre sintonia, o que isso nos traduz aí no nosso dia a dia. Precisamos compreender, e repetimos, que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Atraímos companheiros e recursos em conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Então, é assim que se formam as nossas vibrações, a nossa aura, as nossas sintonias, através do nosso pensamento. É energia viva. Pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas, criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação de outros. E aqui nós temos o filme Divertidamente, da Disney, que eu adoro esse filme, porque ele faz, durante todo o filme você vê assim, a confusão do descontrole, né, da menininha. Então eu vejo aí a necessidade de nós mesmo com os sentimentos bons, nós termos o equilíbrio, buscarmos sempre o equilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para que o quê? Porque pensamento é energia viva. Ele constrói imagens, e através desse pensamento que nós vamos entrar em contato com a luz ou com as sombras, né? Continuando ainda com Emmanuel. O pensamento é idioma universal, então por isso que às vezes na mesa mediúnica nós temos comunicações de espíritos que falam outras línguas de outros países, porque a comunicação não se dá por palavras, é cérebro a cérebro, é perispírito a perispírito, não é por palavras. O pensamento é o idioma universal. E compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Olha só, estamos sempre em sintonia com aqueles que estão pensando da mesma forma que nós. Então, se nós tivermos pensamentos de baixa sintonia, de apego, de egoísmo, de orgulho, nós vamos o quê? Sintonizar com os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estão nesses mesmos pensamentos. Como que a gente faz para evitar isso? Aí, gente, Jesus, ele deu a bússola do Evangelho. Sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Razão porque dispondo todos nós do leme da vontade, o problema da sintonia corre por nossa conta. Então, além da nossa consciência, nós temos a bússola do Evangelho. Então, o problema da sintonia, se nós não conseguimos sintonizar e vibrar com o alto, porque nós sabemos exatamente quando nós estamos vibrando e sintonizando com as esferas mais baixas dos sentimentos e, consequentemente, com as esferas mais baixas dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Seguindo a Jesus, não tem erro, né? Seguindo o Evangelho de Jesus, estamos sintonizados sempre com o bem. A entidade psíquica penetra com as suas vibrações, toda entidade psíquica, o espírito, penetra com as suas vibrações todo o seu organismo fluídico, que é o quê? O perispírito. Então, o espírito penetra com as suas vibrações, seus pensamentos, o perispírito, que é a sua forma e imagem, a reprodução exata da sua harmonia pessoal e da sua luz. Mas chega a encarnação e essas vibrações se reduzem, se amortecem por causa do invólucro carnal. Mas no sono, no sonambulismo, no êxtase, desde que a alma se abra uma saída através do invólucro da matéria, que a oprime e agrilhoa, restabelece-se imediatamente a corrente vibratória e o foco torna-se a adquirir toda a sua atividade. Ou seja, estamos encarnados, o nosso perispírito está aqui presinho, mas vamos dormir, desencarnamos, o nosso perispírito adquire novamente toda a sua atividade, seja de luz, seja de sombra. Porque o nosso perispírito, gente, reflete quem nós somos verdadeiramente, né? O corpo nos auxilia a esconder. Allan Kardec fala lá na pergunta, no Livro dos Espíritos 367, unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Olha só, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo.
Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos de natureza espiritual. Ou seja, mesmo encarnado, eu ainda vou possuir os atributos positivos ou negativos da natureza espiritual. E é o que vai aparecer no desprendimento do perispírito, né? Essa luz ou essa sombra. Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena as suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. E por que eu coloquei isso aqui? Porque o próximo slide eu vou trazer André Luiz exemplificando perfeitamente isso. A grosseria da matéria enfraquece, nós conseguimos maquiar quem nós somos verdadeiramente. Vamos lá. Aqui nós estamos no capítulo 10 do livro Libertação, de André Luiz, né? Psicografia de Chico. No capítulo 10, assim, para não dar muito spoiler para quem não leu Libertação, que é um livro fantástico, que eu também adoro, o mentor do médico, dono dessa casa, que é o esposo dessa senhora que nós já vamos falar, que é a segunda esposa, ele é o Maurício, e ele que vai nos dar todas essas explicações aí em torno desse desprendimento. A esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. Socialmente, aquela dama devia ser das mais de fino trato. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da cesta num divã largo e macio. Ou seja, uma mulher lindíssima. Com enorme surpresa, gente, o André Luiz, assim, eu resumi o que ele disse. Aturdido mesmo, não lhe viu os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal, entregue ao descanso. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Então, ela deitou, aquela mulher maravilhosa, lindíssima, deitou para dormir, e aí temos aí o que saiu daquele corpo de carne, né? Uma bruxa, que saiu dali e foi procurar os seus semelhantes. Mais adiante, ainda no capítulo 10, Maurício, que é o mentor do marido da bruxa, dessa nossa irmã menos feliz, ele diz o seguinte: sim, meu amigo, disse tolerante, a imaginação de Wilde não fantasiou. E aí aqui ele retoma um livro que eu adoro, que é do Oscar Wilde, que era um escritor irlandês, que escreveu a obra O Retrato de Dorian Gray, que é aqui essa ilustração. Esse aqui é o Dorian Gray, e o retrato dele, como que é a história, assim, resumidamente falando? Ele tem o seu retrato pintado, e ele, quando vê aquele retrato, ele se apaixona por ele mesmo. E ele faz como eu posso dizer, um pacto, né, com as sombras, de que ele não envelheceria, de que o tempo não iria passar para ele, porque ele tinha horror ao envelhecimento, ele tinha horror a perder aquela beleza plástica perfeita. E nesse pacto, tudo que ele fazia, o tempo ia passando, e o retrato começou a ter rugas, a mostrar o desgaste mesmo. E com o tempo começou a mostrar os vícios dele, os crimes dele. Então, o retrato ficou muito, muito feio, horroroso. Eu não pus para a gente não criar aí formas, pensamentos menos dignas. Mas é isso. Aí eu faço uma correlação que, mesmo que a mesma aí que o Maurício fez, que o Dorian Gray, dentro desse retrato, ele tinha o perispírito dele. Aqui é o perispírito dele. Quando ele desencarnou, era o perispírito dele, aquela forma monstruosa. Então, aí nós temos que cuidar como é que está o nosso retrato, né, gente? O homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda deixam aleijões e sucos horrendos no campo da alma. Tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior apresentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne, que no fundo são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos langéricos
as menores particularidades de nossa vida registram-se em nós. Está tudo registrado. E deixam traços indeléveis, tudo. Pensamentos, desejos, paixões, atos bons ou maus. Tudo se fixa, tudo se grava em nós durante o curso normal da vida. Essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas e as mais recentes acabam por nos fazer esquecer as mais antigas. E Gabriel Delany, no livro, Leon Denis traz essa assertiva de Gabriel Delany. Quem era Gabriel Delany? Também um estudioso, extremamente inteligente, um estudioso do fenômeno espírita, tem vários livros publicados, né? Então, o nosso perispírito, ele seria como essa seção dessa árvore, né? Por quê? Porque aqui, ó, como a seção da árvore nos indica a idade da árvore, o nosso perispírito vai guardando em camadas sucessivas as nossas vidas, ou em camadas sucessivas a nossa vida de hoje. Então, quando nós desencarnamos, não passa assim, a gente eu não lembro da minha última desencarnação, mas o que você tem é o relato de que a sua vida passa diante de você. Então, você está tudo gravado, todos os pensamentos bons ou ruins, desde a sua infância, está tudo ali. Você só não está se lembrando no momento. Assim como quando você se tornar um espírito que mereça, né, a lembrança, ou que por algum motivo deva lembrar do que você fez no passado para poder consertar, está tudo ali, gravado, guardadinho, e quando nós precisarmos, isso vai ser acessado. Aqui eu tomei a liberdade, assim, fui bem atrevida, e resumi, né, o que Leon Denis fala acerca das experiências hipnóticas. Temos a impressão de que tudo, por nós um dia vivido em outras encarnações, foi esquecido nas voragens do tempo. Todavia, Leon Denis nos mostra que, através das experiências hipnóticas, pode-se acessar essas memórias, que ressurgem com toda a sua bagagem física e intelectual, o que seria impossível sem a atuação do perispírito, onde se encontram gravados o nosso passado espiritual e todas as nossas existências terrestres. Por que Leon Denis fez experiências com hipnotismo, experiências hipnóticas? Também para comprovar a imortalidade da alma, porque ele hipnotizava até o ponto que o indivíduo voltava a encarnações passadas. Se falava uma língua, falava francês na encarnação atual e na encarnação anterior falava inglês, o indivíduo falava o inglês, mesmo não sabendo na encarnação atual falar a língua inglesa. Então, para isso, ele usou o hipnotismo para comprovar a existência da imortalidade da alma, tá? Lá no livro ele relata todas as experiências que ele teve com o hipnotismo. E aqui, finalizando o capítulo 8, nada se perde. As camadas profundas do ser se contam os desfalecimentos e as quedas. Proclamam também os lentos, os penosos esforços acumulados no decorrer das idades para constituírem essa personalidade que irá sempre crescendo, sempre mais rica e mais bela, na feliz expansão de suas faculdades adquiridas, das suas qualidades, das suas virtudes. Não é lindo? É isso. Mesmo que hoje nós não consigamos, mesmo que achamos que não estamos indo para frente, sim, nós estamos. Um livro que eu leio, um pensamento bom que eu consigo ter, eu estou indo para frente. Eu não estou voltando atrás, eu não estou regredindo. Regressão é sempre isso, gente. Igual essa plantinha, ó. Crescimento constante. E agora o capítulo 9. Evolução e finalidade da alma. A alma humana, que vem de Deus e foi criada para amar, pois é uma partícula da essência divina. Em nossa trajetória evolutiva, uma perfeição, a alma revestiu muitas formas. Assim como esse indivíduo aqui, ó, no Ministério da Reencarnação, ele pode escolher que forma vai ser mais adequada a dar para ele aquele aprendizado que ele precisa para continuar a evolução, né? Uma vez que várias existências são necessárias para desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre.
Se há na terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é um prêmio. Como nos diz Kardec no Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 3, item 7, o progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho. E esse progresso nós conseguimos através do quê? Da dor, do sofrimento físico e moral, que nos desenvolve a nossa sensibilidade, o nosso amor ao próximo e tudo mais que nós precisamos conquistar. E aí nós lembramos naquela passagem do Cristo que ele diz: a cada um segundo as suas obras. Ninguém vai poder progredir por mim. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que chorar e eu vou ter que sorrir. Aprender a sorrir, aprender a sofrer e aprender a colher os frutos de tudo isso, de todas essas vivências, né? A alma se eleva a cada conquista. Primeiro, a alma se solidariza com seus semelhantes, com a família, depois com os vizinhos. E, em seguida, a alma se solidariza com o meio social. Então, agora eu gosto da minha família, mas eu também gosto de quem é espírita. Aí eu vou aprender a não julgar as pessoas. E eu vou me solidarizar com o planeta. Elevando-se mais e mais, se aproxima das sociedades do espaço e, por fim, do ser universal. Que lindo isso! Imagina você tendo o amor absoluto, você amando acima de qualquer julgamento, acima de qualquer coisa, amando de verdade, sem egoísmo, sem orgulho. Quanto mais sobe, tanto mais se sente viver e sofrer em todos e por todos. Na necessidade de se elevar a si mesmo, atrai para si, para fazê-los chegar ao estado espiritual, todos os seres humanos que povoam os mundos onde viveram. Quer fazer por eles o que por ele fizeram os seus irmãos mais velhos, os grandes espíritos que o guiaram na sua marcha. Aí nós temos os nossos grandes mentores espirituais que, com paciência e resignação, nos guiam na nossa marcha evolutiva. O amor conquistado. A vida material é uma escola que contribui para a nossa ascensão. Sim, nós podemos evoluir também lá no mundo espiritual, porque nos impõe trabalho constante, mas a vida material é que traz aquela evolução que fixa no nosso ser. É aqui que nós comprovamos a nossa verdadeira evolução, quando nós nos desligamos da matéria, mesmo estando encarnados. A cada renascimento ao espírito cabe fazer com que o seu corpo seja a expressão das suas necessidades. Então, se eu sou uma pessoa que eu preciso de doença X ou Y, porque eu tenho as minhas culpas, vai plasmar no meu corpo essa necessidade, este sofrimento, para que eu consiga o meu progresso, a minha evolução. É esse esforço através do tempo que traz o nosso desenvolvimento, é a lei do progresso, a evolução constante que guia a humanidade. Mas lembrando que o ser humano, ele só evolui através da sua vontade de evolução. E aqui na tirinha tem aqui um falando pela linguagem do pensamento e o outro ainda, né, por palavras. Reencarnar não está fácil, nem sei se eu vou conseguir neste século. E aí eu me lembrei da palestra do Divaldo, Sinais de Vidas Passadas no Presente, onde Divaldo fala que quem desencarnar por agora vai demorar a voltar, porque nós temos lá uma fila de 14 bilhões de indivíduos para conseguirmos um novo corpo. Então, vamos dar valor ao nosso corpo, no nosso momento, no nosso agora, né? Na planta, gente, eu adoro isso. Nossa, eu tinha 18 anos, eu estudei isso, eu achei isso fantástico, eu comecei a entender a grandeza de Deus, eu comecei a pontinha, né, da grandeza de Deus, que tudo na criação tem uma razão de ser. Não existe nada que esteja assim de enfeite, né? Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha. Só no homem acorda. Conhece-se, possui-se, torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores, por quê? Nas formas inferiores, nos animais, nas plantas, a evolução deles é guiada pelos espíritos, né, superiores. E aqui não, pelo homem, só de acordo com a sua vontade.
e com as leis eternas, né? A junção da vontade humana com as leis eternas. Não é lindo isso? Nos reinos inferiores da natureza, a evolução ocorre independente daquele princípio espiritual que está ali. Não temos espíritos nos animais e nas plantas. É um princípio que a gente chama de princípio espiritual. Então, ele é guiado, o desenvolvimento deles é guiado, né? Já no ser humano, nós temos que buscar essa evolução. Se nós não queremos evoluir, nós estacionamos. Nunca regredimos. Aí, no segundo parágrafo aqui do nosso slide, nós temos a teoria da evolução apenas precisa ser completada pela ação das potências invisíveis que guiam o desenvolvimento físico da humanidade, assim como intervém moral e intelectualmente através da mediunidade. 2 parênteses aqui, a teoria da evolução, porque nós temos aquela questão do elo perdido, os cientistas não sabem como pulou de um espécime para outro espécime. Está aqui, gente, as potências invisíveis. Onde nós temos isso? Para saber sobre esse assunto, teria que ser o outro seminário, que já foi, acho que da antepenúltima vez, que é o livro Evolução em Dois Mundos. Livro fantástico, quem puder ler. Lá trata exatamente como que as inteligências superiores tratavam esse princípio espiritual na planta, no animal, como que foi a evolução de uma forma assim lindamente descrita por André Luiz. Assim como intervém moral e intelectualmente através da mediunidade. Ou seja, as comunicações espirituais que nós temos a Emmanuel, André Luiz, que são os mais conhecidos, Joana de Ângeles, o que eles nos trazem? Nossa reforma íntima, nossa necessidade de melhorar. Está lá no capítulo 6, Espíritas, do Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos e instruí-vos. Então, são 2 coisas que nós precisamos, a nossa reforma íntima, melhorar esse sentimento de amor dentro de nós e continuar sempre estudando, continuar sempre progredindo, continuar sempre exercitando o nosso cérebro, porque nós, como espíritos evoluídos, nós vamos ter o conhecimento de todas as áreas da ciência. Então, né, quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente consegue alcançar essa tão sonhada evolução. Aqui eu trago para vocês, né, mais um Leon Denis traz essa questão da evolução ser na planta, no animal e depois no homem. No capítulo 6 da Gênesis, são mensagens assinadas pelo espírito Galileu, recebidas pelo médico Camille Flammarion, nos quais temos que, sobre a criação dos espíritos, apenas nos pode ser dado um ensino restrito. E o mesmo é falado lá no livro Evolução em Dois Mundos. Tá, mas quem que é o espírito Galileu? Para quem não se lembra, o espírito Galileu Galilei foi o astrônomo, físico, matemático e engenheiro florentino lá da Idade Média. Ele defendia, quase 1600, defendia que a Terra não era o centro do universo, porque na Idade Média a concepção que se tinha é que a Terra era o centro do universo e o Sol girava ao redor da Terra. Por isso, ele foi ameaçado de pena de morte e teve que se calar, né, se retratar e sumir do cenário, né, social da época. Camille Flammarion, quem foi? Foi um astrônomo fantástico, um gênio do seu tempo, também tem obras fantásticas para lermos, e também médium. Olha só que lindo, onde Galileu foi buscar um cérebro que pudesse entender o que ele tinha para falar. Um outro gênio, né? O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e consciência, a noção de seus altos destinos, ou seja, a gente não chega a ser esse espírito com livre-arbítrio, com consciência, com razão, com a consciência de saber quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais elabora lentamente a obra da sua individualização. Nós vamos ver lá na obra de André Luiz o que ele nos fala já acerca do nosso relacionamento com os reinos inferiores da natureza, com os animais, com a planta, né? Por onde nós já passamos, com certeza. Esse slide está lá no livro dos Mensageiros, capítulo 42, do André Luiz, que o Aniceto, ele faz um evangelho,
né, no meio rural. E ele faz os comentários dos versículos 14, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Convertendo-se os homens, aqui é como nós tratamos, ele dá assim, esse capítulo é fantástico, porque ele nos mostra o que nós fazemos com os nossos irmãos menores, né, que são plantas e animais. Convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem. Continua. E aqui, para vocês terem ideia do que o Aniceto nos comparou, Moloque é um deus adorado lá pelos idos de 1900 a.C., adorados por alguns povos antigos, e em sua homenagem, além de outras barbaridades, sacrificavam-se crianças recém-nascidas. Esse Moloque, ele se encontra em várias passagens da Bíblia, no Levítico, em Atos, e entre outros. Então, ou seja, olha só do que ele nos chamou, né? E continuando ainda no capítulo 42, o Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Nós temos ainda muito que crescer e evoluir até enxergarmos nos nossos animais os nossos irmãos menores. E reconhecer que nós devemos respeito à obra divina da criação, né? E também respeito a essa natureza fantástica, às árvores, aos riachos, a tudo que Deus colocou para o nosso deleite, não. Colocou para que nós auxiliássemos todos esses irmãos menores, assim como nós somos auxiliados na evolução. Por isso, somos ao mesmo tempo sombra e luz, carne e espírito, animal e anjo. Conquistaremos a angelitude quando conseguirmos silenciar as vozes da matéria com o sacrifício constante do eu. Ou seja, nosso egoísmo, né? Quando conseguirmos eliminar de nós o egoísmo, estaremos dando um passo maravilhoso rumo à angelitude. E quanto mais o espírito se eleva, purifica e ilustra, tanto mais o seu organismo fluídico se torna acessível às vibrações e às vozes, ao influxo do alto. Espera, então, só quando eu evoluir que eu vou ouvir os espíritos evoluídos, que eu vou ouvir os mentores? Não. Eles estão falando conosco, eles estão atuando em nossa vida o tempo todo. Nós é que não conseguimos alcançar essas vibrações deles por falta de sintonia, por conta dos nossos pensamentos jungidos ali, apegados à matéria. Nós não conseguimos ouvir o que esses irmãos do alto vêm falar para nós. Então, sim, assim que nós quisermos sintonizarmos o nosso pensamento com o alto, nós vamos escutá-los. E finalizando, o último slide, com uma passagem maravilhosa de Leon Denis, uma das muitas, né? Assim se desvenda o mistério da psique, a alma humana, filha do céu, exilada na carne, e suas existências, o longo cortejo dos sofrimentos por que passou. Esses sofrimentos são o preço da sua felicidade. Essas provas redundam todas em seu proveito. Afinal, ela o compreende. Então, mudam-se os papéis. De protegida, passa a protetora. Ou seja, eu evoluí. Nós podemos hoje, com a nossa evolução, um dia alcançar essa angelitude e sermos anjos tutelares, né? Envolve com a sua influência os que lutam ainda nas terras do espaço. Insufla-lhes os conselhos da própria experiência. Sustenta-os na vida árdua, nas sendas ásperas que ela própria percorreu. E aqui é a nossa bibliografia. Gente, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. E na próxima semana, a Derli vai fazer a apresentação.